Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 13:16. Nós lemos semana passada, eu não sei quem lembra, mas nós estudamos, quem esteve aí na IBT, quem é assíduo, quem não tem perdido aí, né? Glória a Deus, Deus te abençoe. Tenho certeza que a sua fé tem crescido para a glória de Deus. Nós falamos sobre os prontos para ouvir. E hoje nós vamos falar prontos para ouvir, segunda parte. Lá em Mateus 13:16 diz assim: mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós também, na semana passada, nós lemos Tiago 1:19, a parte A. O que diz aí? Quem lembra? Se lembrar, pode falar. Quem abriu rápido aí também pode ler. Tiago 1:19, parte A, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Lá em João, nós lemos também na semana passada, João capítulo 8, versículo 47, se eu não me engano. João capítulo 8, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Nós lemos esses versículos na semana passada. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho. Na primeira parte, nós falamos sobre a importância de ouvir e a importância de obedecer o que ouvimos. E hoje vamos continuar na segunda parte. A quem ouvir e a importância de ouvir o próximo. Sabia? Os nossos sentidos são muito importantes. Já tem um ditado que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. E nós podemos falar na mesma coisa no ouvir. Que quando nós guardamos os nossos ouvidos, também estamos guardando o coração. Quando nós guardamos os ouvidos, também estamos guardando o nosso coração de algumas vozes que nos rodeiam. Lá em Romanos 10:17, é um versículo bem conhecido, e é muito importante, irmãos, que a gente venha decorar, né? E decorando. Lá em Romanos 10, eu não vou citar que eu posso pecar e errar, mas fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não é fé na fé, a fé não é fé em você, a fé não é fé em si mesmo, não é fé na fé, não é fé na palavra positiva, não. A fé no Senhor vem através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diz assim, vamos ler, ó. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? E ouvir pela palavra de Deus. Então, nós vemos a importância que a fé, às vezes nós pedimos, ai, a minha fé, eu não tenho fé, ai, mas minha fé, estou tão desanimado, tão fraco, minha fé, mas será por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus, a questão do ouvir é tão importante, queridos, que Jesus falava para os discípulos, né? Ouça, quem tem ouvidos, ouça. E Jesus repetiu isso, ele ditou isso para João, nas 7 cartas do Apocalipse. Ele repetiu: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é um ouvir no sentido de escutar, eu repito, como eu falei na primeira parte, na semana passada. É um ouvir no sentido de estar pronto para obedecer, para entender. E Jesus, ele deu ênfase, mostrando a importância de ouvir. Por isso que ele deu essa ênfase.
Os nossos ouvidos, queridos, eles são portas de acesso também da nossa alma. Assim como os nossos ouvidos também são portas de excesso da nossa alma. Tanto que Paulo disse o quê em Romanos 10:17? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E assim como a fé vem através do ouvir, e claro, ouvir a palavra de Deus, outras coisas também vêm através da audição, através do ouvir, como a ansiedade, o medo, a dúvida, as convicções, as incertezas, também vêm pelo ouvir. A verdade vem pelo ouvir, né? A palavra de Deus é a verdade. Como também a mentira vem do ouvir. Toda transformação vem pelo ouvir. E quando nós falamos aqui desse sentido de ouvir, é no sentido de direção, de obediência, de prontidão. E nós falamos já da importância de ouvir. E nós vamos falar hoje, e quem nós não devemos ouvir? Quem nós não devemos ouvir? Primeiro, não devemos ouvir quem não ouve a Deus. A gente vê na Bíblia o quê? O exemplo de Eva, o exemplo de Sansão, né? Eles ouviram pessoas que não ouviam a Deus. Eva ouviu quem? A serpente. A serpente não ouvia Deus. Segundo, não ouça quem está em rebelião contra Deus. Quem Eva ouviu? A serpente. Quem era a serpente? O diabo. E o diabo vai sempre falar contra a palavra de Deus, queridos. Sempre. Ele vai usar, ou então ele vai pegar uma meia-verdade. Texto fora de contexto é pretexto para heresia, para besteira. E é assim que o inimigo faz, para dilubriar o povo de Deus. Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Terceiro, não devemos ouvir pessoas que não reconhecem que Jesus é a ressurreição e a vida. Pessoas que negam que Jesus ressuscitou, que nega que ele é o caminho, a verdade e a vida, que nega a sua divindade, que nega que ele é a verdade. Não devemos ouvir tais pessoas. Quarto, não devemos ouvir quem não entende o plano de Deus. Tem pessoas que, às vezes, queridos, se dizem cristãs, amam a Jesus, mas não buscam conselho em pessoas cheias de Jesus. Vai buscar conselho em pessoas ímpias que vivem uma vida desregrada, que vivem uma vida contrária à palavra de Deus. Contrária à palavra de Deus. Então, nós não devemos ouvir as pessoas que não entendem. Às vezes, até mesmo uma direção pessoal que Deus tem para a sua vida. Eu sempre falo isso para Manu, às vezes acontece de pessoa, eu falei, minha filha, você não tem que ouvir essa pessoa, porque essa pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não tem a mente de Cristo. Então, não se deixe levar pelo que ele fala da missão, de nada. Você tem que ouvir a voz de Deus, a direção que o Espírito e a palavra têm para a sua vida. Quinto, não devemos ouvir quem tem as emoções desequilibradas. Pessoas que vivem pelo que sentem, e não pelo que creem, e não pelo temor da palavra de Deus. Sabe aquelas pessoas que sentem muito? Ah, eu senti isso. E Jesus não fala que a gente vai agradar a Deus pelo que a gente sente, não. A gente vai agradar a Deus pela fé, crendo. É assim que a gente agrada a Deus. É assim que a gente agrada a Deus. Então, não devemos ouvir pessoas que não ouvem a Deus, não devemos ouvir pessoas que estão em rebelião contra Deus, não devemos ouvir quem não reconhece que Jesus é a ressurreição e a vida, não devemos ouvir pessoas que não entendem o plano de Deus, não devemos ouvir
pessoas que têm as suas emoções desequilibradas. Nós falamos de quem não devemos ouvir. E agora? Quem devemos ouvir? Quem devemos ouvir? Primeiro, Deus, através da sua palavra. Queridos, a gente não cansa de repetir isso. Pode parecer repetitivo, mas matéria boa, aquela matéria que é dada, que é repetida, que é revisada e que você é aprovado. Amém? Então, quem devemos ouvir? Em primeiro lugar, Deus, através da sua palavra. Às vezes a pessoa, ai, Deus me falou isso. Mas, às vezes, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Às vezes, as pessoas... a sua emoção que está falando, o seu coração, o seu eu. Ou algum dia Deus até a usou mesmo para ser boca dele para alguém. E a pessoa acha que sempre tem que ser usada e usa o nome de Deus. E às vezes falando coisas contra a palavra de Deus. Então, a primeira pessoa que temos de ouvir é Deus, mas Deus só fala através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Segundo, quem devemos ouvir? Pessoas que falam e vivem de acordo com o que falam da palavra de Deus. Podemos dar crédito, né? A palavra de Deus na boca dessas pessoas. Claro que ninguém é perfeito, queridos, mas temos que ter coerência. Temos que ter coerência no que falamos e no que vivemos. Quem devemos ouvir? Pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem o nosso bem. Se a pessoa está falando algo para o nosso bem, devemos ouvir o conselho, se for algo que esteja nos livrando de algum perigo, se for algo que esteja contra a palavra de Deus, se for algo que estamos em dúvida. Então, devemos ouvir pessoas que querem o nosso bem. Devemos ouvir aquele que é o Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida? Jesus, o Verbo que habitou entre nós. Quem devemos ouvir, queridos? Devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. E a voz do Espírito, queridos, ele é alinhada com a Bíblia. Digo e repito, o Espírito Santo anda junto com a Bíblia. E a Bíblia revela o que o Espírito Santo diz. O que diz lá em Apocalipse 3:13, se eu não me engano? Apocalipse 3:13. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, queridos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E, queridos, nós não podemos negar que a nossa vida é feita de escolhas e de decisões, certo? Você concorda? E quem vai nos influenciar nessas escolhas é a voz que estamos ouvindo. Não tem como ser neutro, queridos. Não tem como ser neutro. Quem mais você estiver ouvindo, quem vai ser quem vai influenciar as suas escolhas, as suas decisões. Por isso é que nós precisamos ouvir quem busca a Deus, quem lê a palavra, quem medita na palavra, quem é guiado pela palavra, quem se preocupa a resolver as situações da sua vida segundo a palavra de Deus. Não é segundo o seu achismo, não é segundo a sua vontade, não é segundo o que for mais cômodo, menos trabalhoso, não. É segundo a palavra de Deus. Temos que inclinar nossos ouvidos para nutrir a nossa fé. Inclinar os nossos ouvidos aonde? Na palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Queridos, então precisamos ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé cresça. Então, o que nós vamos ver aqui? A importância de ouvir a palavra para que tenhamos fé. E assim, o que vai acontecer por consequência? E assim vamos agradar a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Como é importante nós abrirmos os nossos ouvidos, sermos prontos em ouvir e obedecer a palavra do nosso Mestre. Aqui nos mostra, então nós vemos aqui, quem não devemos ouvir e quem devemos ouvir. E esse ouvir aqui no sentido de prontidão, é no sentido de direção, é no sentido de conselho, é no sentido de obediência à palavra de Deus. Agora, como nós estamos no mês da família, vamos trazer um pouquinho essa importância de ouvir para os nossos relacionamentos. Para os nossos relacionamentos. Qual é a primeira pessoa, o primeiro relacionamento que nós temos que ter, queridos? Com qual pessoa que é? Com a pessoa do nosso Deus. Com a pessoa do nosso Pai. É a primeira pessoa com quem nós nos relacionamos através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Então, a primeira pessoa que nós temos que ouvir é a Deus. E eu já falei, nós ouvimos a Deus através da sua palavra. Queridos, desculpa que eu estou com um probleminha na boca, não se impressione com pessoas que este diz o Senhor, que usa o nome de Deus. Tá? Deus usa, nós acreditamos nos dons espirituais, sim. Deus fala, mas, queridos, infelizmente, estão querendo fazer do dom de Deus uma banalidade. E, infelizmente, está se tornando muitos escândalos e estão envergonhando o Evangelho. Então, mesmo que algum dia você ouça alguma revelação, guarde-a e a compare com a palavra de Deus. E não se impressione, não se precipite, mas guarde, compara, vê se tem respaldo na palavra de Deus e guarda. Porque se for de Deus, no tempo do Senhor, ele vai cumprir, porque Deus é fiel àquilo que ele fala. Mas tem muitos homens falando em nome de Deus, achando que Deus está falando à torta e à direita. Mas Deus fala, sim, infinitamente, através da sua palavra, em nome de Jesus. Então, a primeira pessoa que temos que ter um relacionamento é com Deus e precisamos ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Nós ouvimos através da sua palavra. E ouvindo na sua palavra, nós vamos ter fé. E tendo fé, nós vamos agradá-lo. E Deus também quer nos ouvir. Deus também quer nos ouvir. Porque no relacionamento tem que haver diálogo. E só tem diálogo se as duas pessoas falam. Não só falam, mas se também as duas pessoas são ouvidas. Tá? Então, é muito importante ouvir Deus falar e nós também deixar que Deus nos ouça através da oração. Segundo relacionamento que devemos ouvir, ouvir no sentido de estar pronto para ouvir, é a família. A família. Estão tendo muitos problemas nos casamentos, entre os casais, por falta dessa prontidão de um ouvir o outro. Ou um só quer falar e acha que o outro tem a obrigação só de ouvir. Então, aí tá, uma asa aí está quebrada. Porque o mesmo direito que um tem de falar e o outro ouvir, o direito é vice-versa. Os dois têm o direito de falar e os dois têm os direitos e os deveres de serem ouvidos e de ouvir. Isso é muito importante. Porque se nos nossos relacionamentos, se as pessoas estivessem com paciência de ouvir o outro, lá as cadeiras de terapia, os divãs que se chamam, né, se eu não me engano,
não estariam tão cheios, porque muitas das vezes a pessoa não tem um problema em si clínico, mas muitas das vezes é simplesmente porque não tem ninguém que a ouça, que a ouça. Então, a importância do esposo ouvir a esposa, do esposo ouvir a esposa, isso é muito importante para que tenha uma ligação na família, para que tenha uma comunhão em nome de Jesus. A mesma coisa são com os filhos. Nessa correria dos dia a dia, os pais não têm mais tempo para ouvir os seus filhos. E, infelizmente, quando a criança, o adolescente ou o jovem, ele não encontra esse diálogo, essa prontidão em ouvi-los dentro de casa. Quando eu falo ouvir, querido, nesse sentido aqui de relacionamento, eu não estou falando no sentido de ouvir para fazer o que a pessoa quer, não. O único aqui que nós temos que ouvir, fazer o que ele quer prontamente é Deus, em obediência à sua palavra. Agora, no sentido do filho, aqui, ele ouvir, a gente saber o que ele pensa, o que ele acha da vida, o que ele pensa sobre Deus, sabe? Ouvi-lo, ter aquele tempo para ouvi-lo. Porque, geralmente, queridos, a gente só procura para conversar, a gente só procura uma pessoa para nos ouvir quando nós confiamos nessa pessoa. Então, quando você para ouvir alguém, você está gerando confiança para aquela pessoa. Então, é muito importante. Muitos relacionamentos estão desabando, estão porque não tem esse costume de um ouvir o outro. E o terceiro relacionamento são de amigos. Às vezes acontece algum mal-entendido, em vez da gente ouvir o que o outro tem a falar a respeito da situação, a gente simplesmente toma a nossa decisão, dá o nosso veredito, é assim, e não ouve o outro lado. E como toda moeda tem os dois lados, e muitas das vezes a gente quer só falar, não quer ouvir, e muitas das vezes a gente peca, peca, peca. Então, que nós possamos aprender a quem ouvir. Depois, se você não entendeu, ouça de novo a mensagem, ou se ficou alguma dúvida, pode me perguntar no privado, tá bom? Quem ouvir, quem não ouvir, ou melhor dizendo, eu comecei falando quem ouvir e a importância de ouvir nos relacionamentos. Que nós possamos aprender isso, queridos. Que o Santo Espírito de Deus nos capacite, nos ajude, em nome do Senhor Jesus, a cada dia mais. Que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Lá em Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Meu Deus. Ai, Senhor, dá até vergonha. Quantas vezes isso às vezes acontece comigo? Meu Pai, olha, meu Deus. Lá em Lucas 11, o terceiro livro do Novo Testamento, diz assim, Lucas 11, 28, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Lucas 11, 28. Peraí. 11, 28. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Aqui Jesus está falando da importância de ouvir a palavra. E não só ouvir, mas guardar. Tiago 1, 22 também fala sobre a importância de ouvir. Então, são várias passagens, queridos, de Gênesis e Apocalipse, que nos dá esse ensinamento. Tiago 1, 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, que a gente não venha só ouvir, mas que estejamos
prontos. Por isso que Jesus sempre falava com tanta veemência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, que eu e você possamos aprender a ouvir mais de Deus, para sermos direcionados na vida e possamos também ouvir. Muitas das vezes ouvir o outro, às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Também é um ato de amor ao próximo, também é uma atitude de compaixão, em nome de Jesus. Pai, te louvamos e te glorificamos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Porque se nós formos pegar também na tua palavra os versículos que fala que o Senhor nos ouve, então nós temos um mestre, alguém a seguir o exemplo. Se o Senhor sendo Deus, está pronto para nos ouvir, Pai. Que nós possamos aprender contigo, Pai Santo, com a ajuda do teu Espírito Santo, e possamos estarmos prontos para ouvir, Senhor. Que possamos estarmos, ó Deus, em nome de Jesus, prontos para obedecer a tua palavra, a seguir a tua direção, a andar nos teus passos, Pai, a ser guiados pela tua luz, Senhor, através das tuas escrituras, Senhor. Por isso, Pai, sonda o nosso coração. Se nós até hoje, Senhor, temos andado vacilantes, ó Deus, temos deixado de nos influenciar por tantas vozes, ó Pai, que hoje, em nome de Jesus, toda voz contrária do Senhor seja calada, em nome de Jesus. Que a nossa alma, ela venha se aquietar em tua presença, e que a única voz que a nossa alma venha conhecer e ouvir, atender e obedecer, seja a voz do Senhor através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu te peço, porque eu creio que a mesma graça que nos salvou é a mesma graça poderosa que nos transforma, que nos ajuda a estarmos aos teus pés e a viver para a tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos ensina, Pai, a cada dia, tanto que o Senhor nos deu uma boca só e nos deu 2 ouvidos, Pai. Nos ensina a te ouvir, Pai. Nos ensina a não só ouvir, mas sermos prontos para obedecer, com a ajuda do teu Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Que nós possamos, ó Deus, porque a tua palavra diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. Então, Pai, quanto mais nós nos aproximarmos de ti, eu creio que a tua graça vai nos lavar, vai nos cobrir, nos empoderando, nos ajudando para resistir às tentações do dia a dia. E assim o teu nome vai sendo glorificado e exaltado. Toma cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor. Toma cada um deles, Espírito Santo. Visita cada um nesta hora, Pai. Eu não sei como se encontra cada coração, mas tu sabes, ó Deus. Tu sabes, Espírito Santo. Ó Deus onisciente, onipotente, onipresente. Visita, Senhor, visita cada um dos meus irmãos no mais profundo da sua alma. Transforma o ser de cada um de nós, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos em ti, meu Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. E que toda tempestade que venha querer, Pai, nos atormentar, toda tempestade que venha querer que a gente venha se desesperar, Pai. Que a gente venha lembrar, Senhor, que se o Senhor está conosco, o Senhor estende as tuas mãos, o Senhor nos ajuda a andar por sobre as águas, o Senhor nos capacita pela tua poderosa graça e pelo teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita, abençoa a vida de cada um, meu Pai, para a glória do teu nome, e que o propósito da vida deles seja para viver para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por esse canal, obrigada por essa oportunidade, obrigada, Senhor,
pelo Senhor não desistir da gente. Obrigada, Pai, muito obrigada. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te adoramos, nós te amamos, em nome do Senhor Jesus.